Olá, meu nome é Luciana e eu venho aqui hoje com mais uma dica de pintura. Hoje a gente vai fazer um teste de expansão com as tintas White Nights, Lucas Profissional, que é a 1862, e também com a tinta Winsor & Newton Profissional. Ok? Eu separei aqui no godê 3 espaços para colocar as tintas. Então, eu vou colocar também o teste num papelzinho. Vou colocar o teste num papelzinho texturado. Deixa eu ver se dá para ver a textura. É pouca textura. E também num papel mais liso, ok? Fazer um teste com esse papel aqui. Ambos têm menos que 300 gramas por metro quadrado. Então, a gramatura inferior à recomendada para quem está iniciando em aquarela, ok? Aqui eu tenho o nome das tintas que eu vou usar, né? Das tintas profissionais: Lucas, White Nights, Winsor & Newton. Aqui também tem algumas características de cada tinta. Então, a Lucas 1862 é uma tinta profissional. Eu vou usar o índigo número 1122. Essas duas estrelinhas correspondem à permanência dessa tinta, né? Em relação à luz, com o passar do tempo. Essa tinta é composta de 3 pigmentos: PR 176, PB 151 e PBK 7. Então, o PBK é o pigmento black, tá? O PR é o pigmento red, de vermelho, e o PB é pigmento blue, azul. Esse tubo ele tem 24 ml, ok? A White Nights, a gente vai usar a tinta azul cerúleo 503. Ela tem 3 estrelinhas de permanência, quer dizer, uma excelente permanência com relação à luz. Ela é semi-transparente, tá? O pigmento utilizado é o PB35, né, que é o blue, o azul, pigmento azul 35, e o tubo corresponde a um tubo de 10 ml. Já a Winsor & Newton Profissional, a tinta que a gente vai utilizar é Winsor Green 719 da série 1. Ela tem a permanência A, o pigmento é o 7 e a transparência ela é totalmente transparente. Essa tinta, o Winsor Green, ela traz um matiz azul. Apesar dela ser verde, ela traz também um matiz azul. A gente vai utilizar uma barra, né? A barra da tinta profissional, que corresponde a uma panela cheia. Então, aqui eu retirei um pouco do pigmento da Winsor & Newton, né? Da barrinha. Agora eu vou colocar um pouquinho da Lucas. Essas tintas elas são muito pigmentadas, então apenas um pouquinho da tinta já vai dar para fazer o teste. E agora a gente vai pegar o azul cerúleo da White Nights. Também vou colocar apenas um pouquinho, porque essas tintas são profissionais. Então, apenas um pouquinho já dá para fazer os 2 testes. Temos aqui, eu vou diluir a tinta Winsor & Newton, porque ela, como é em bastão, eu vou diluir com umas 2 gotinhas de água e depois eu volto para a gente iniciar. Então, já preparei a diluição das tintas. Vou começar a aplicar.
Então, como que a gente faz o teste? Primeiro a gente umedece, né, o quadro. Só que para as tintas não se misturarem, eu vou fazer primeiro da Lucas e da Winsor & Newton. E por último, eu vou colocar a White Nights. Então, eu vou esperar secar a da Lucas e da Winsor & Newton. E depois eu vou umedecer a parte da White Nights. Então, eu vou usar esses 3 pincéis, tá? Para não contaminar as tintas. E vamos ver. Vou molhar aqui o pincel na água. E vou umedecer apenas a parte de cima. Ok? Aonde eu vou colocar a tinta Lucas. Aqui. O teste consiste em deixar parado, né? O bloco na horizontal, para que a tinta possa caminhar sozinha. E então eu coloquei umas divisórias, tá? Para ver se essa tinta ela vai caminhando aonde tem água, ok? Então você pode ver que o pigmento é bem forte. Vocês estão dando para ver aí no vídeo, mas é um absurdo de pigmento. Tem muita pigmentação. Então, a expansão ela depende muito também do papel. Se o papel não tiver aquela camada gelatinosa, essa expansão não vai ser observada. Então, eu vou tentar não sair desse quadro e vamos ver se essa tinta vai expandir. Ok? Então, tem muita gente que gosta de fazer o teste de expansão, mas se não fizer com o papel correto, não vai ser observado. Agora eu vou umedecer a parte de baixo sem mexer aqui no bloco, tá? Para não atrapalhar o teste da primeira tinta. Vou umedecer a última linha, que é onde eu vou colocar a Winsor & Newton. A mesma coisa, eu vou tentar não passar desse primeiro quadrinho, ok? Vou colocar a tinta apenas nesse primeiro quadrinho e vamos ver se ela caminha para onde está a água. Então, mesmo a tinta sendo profissional, se o papel não tiver aquela camada superficial gelatinosa, a expansão não vai ocorrer. Vou fazer um pequeno lift aqui, removendo um pouco da tinta Lucas, que está invadindo aqui a linha do meio. Tá? Esse papel aqui, ele tem menos de 300 gramas. E ele não aceita muito bem o lift. Ok? Bem, como pode perceber, a expansão não ocorre. Vamos agora para o terceiro. Eu não vou nem esperar secar, tá? Porque o papel não permite a expansão. Aqui eu vou umedecer então a parte do meio para colocar a tinta White Nights. Então aqui a tinta White Nights do azul cerúleo. Então, mesmo com a qualidade da tinta sendo excelente, se você não tiver o papel correto, você não vai verificar a expansão. Então, tá tudo certinho, colocado na horizontal. As tintas estão na horizontal, mas elas não expandem. Ok?
Vou lavar os pincéis. Enquanto isso, eu dou mais um tempinho para a tinta expandir. Então, pessoal, eu vou agora para o segundo teste, tá? Agora o papel, ele é mais texturado. Podem perceber. Com as mesmas tintas, da mesma forma, eu vou preencher apenas o primeiro quadrinho. E se o papel for preparado com essa camada gelatinosa, essa tinta vai expandir. Do contrário, é muito difícil ocorrer a expansão. Então, pessoal, eu vou deixar esse primeiro teste aqui do lado, bem quietinho, né? Ele vai ficar aqui na horizontal. Enquanto isso, nós vamos realizar o segundo teste. Da mesma forma, na mesma posição, na primeira posição a Lucas, na do meio White Nights e a última o Winsor & Newton. Os mesmos pigmentos, tá? Então assim, vou usar da Lucas o índigo, vou usar da White Nights o azul cerúleo e vou usar da Winsor & Newton o Winsor Green. Deixando aqui na horizontal, vou começar o teste. Então, primeiro eu umedeci a primeira e a última linha. Vou começar com a Lucas Profissional, como no outro teste, que é a primeira linha. Vou tentar colocar a tinta apenas no primeiro quadrinho. Tentar depositar bastante tinta, para ver se a expansão ocorre. Já é possível perceber a movimentação da tinta aqui no papel. Não sei se ela vai conseguir atingir todo o caminho, né, que tá úmido. Mas estou depositando bastante tinta para ver se a expansão ocorre. Põe sem sair, é claro, do quadrinho onde eu estou colocando a tinta. A segunda tinta é a Winsor & Newton, que é a última linha. Também depositando a tinta apenas no primeiro quadrinho. A Winsor & Newton tem uma expansão absurda. Ela já mostrou que a expansão é forte, tá? Bem maior do que da Lucas. Então eu tô colocando tinta apenas no primeiro quadrinho, deixando ela caminhar sozinha para os outros, ok? Então eu tô tentando colocar a mesma quantidade de tinta e deixar ela expandir. A terceira, né? Eu também não vou esperar secar para que os dois testes sejam iguais. A do meio, né? É o White Nights. Então eu vou umedecer aqui o papel. Vou tentar não encostar na linha para que as tintas não se misturem, ok? Então vamos ver como é que o White Nights se comporta trocando o papel. Então o White Nights, que eu vou usar o azul cerúleo, que é esse azul mais claro. Vou pegar, vou tentar depositar também a mesma quantidade de tinta apenas no primeiro quadrinho. Também ela já começa a expandir, coisa que a Lucas a gente não observou na Lucas. Só que a expansão dela é um pouco menor do que a expansão da Winsor & Newton. Então
vou deixar aqui mais um pouquinho, completar o quadro, tentando não encostar nas outras cores. E vamos ver o que ocorre. Enquanto isso, eu vou lavando os pincéis. Eu vou aproveitar e vou fazer também um outro teste com a mesma tonalidade da Winsor & Newton, porque também depende do pigmento. Então a expansão, o que é exatamente a expansão? A expansão é uma atração do pigmento, né, com relação à água. O pigmento é atraído pela água. Então eu vou substituir aqui o azul cerúleo só a título de curiosidade enquanto seca aqui. Eu vou substituir o azul cerúleo da White Nights por um verde parecido com o verde da Winsor & Newton. Lógico que eu não vou conseguir o mesmo pigmento da Winsor & Newton, porque é o PG7. Vou ver se tem o PG7 na White Nights e vou fazer um teste no papelzinho aqui, também texturado. A gente vê se é o pigmento ou se é a tinta, né? Porque é uma força de atração que ocorre entre o pigmento e a água, ok? Então aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, eu tenho o PG7 também, que é o mesmo pigmento que eu utilizei da Winsor & Newton, tá? As características dele tem transparência, tem 3 estrelinhas, né, de permanência. Então é um verde da White Nights de número 713. Não sei se vai dar para ver no vídeo, porque é muito pequenininho. Ok? Vou fazer um teste num papelzinho separado. Então aqui o papel eu vou umedecer com outro pincel, né, para não ter nenhum tipo de contaminação, um pincel completamente diferente. E vou umedecer o papel novamente, todo o papel. Vou acrescentar a tinta, o PG7 da White Nights, apenas uma parte do papel, só no canto. E vamos ver se ele se expande, se é o pigmento, se é o papel, ok? Então aqui ele tá bem encharcado. Vou umedecer bem, vou colocar aqui, dá para vocês verem. E vou colocar o pigmento PG7, né, o pigmento verde green, né, 7 da White Nights. Vou tirar até aqui da tampa e vou colocar aqui no início aqui do papel. Então esse pigmento ele expande muito, dá para ver a expansão dele. Eu não sei se esse pedacinho de papel é exatamente igual ao pedaço de papel que eu estava usando antes, mas como não tem as linhas, eu não vou passar muito do canto não, tá? Pra gente poder ver a expansão. Eu coloquei apenas no cantinho, mais ou menos na mesma largura do pincel que eu tô usando, e vou deixar aqui um pouquinho para ver a expansão da White Nights com outra tinta, sem ser o azul cerúleo, uma tinta semelhante com o mesmo pigmento da Winsor & Newton. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o resultado, tá? Ainda não tá seco, mas acredito que não vai fazer muita diferença mostrar agora. Esse aqui foi o primeiro teste, onde o papel não tinha textura, tá? É um papel com uma gramatura menor que 300. Você vê que nenhuma das 3 tintas ultrapassou a linha para expansão, ok?
O segundo teste ainda tá molhado, tá bem molhado, eu não vou nem virar muito. A Winsor & Newton, ela tem uma expansão absurda, tá? Mas eu acredito que é por causa do pigmento, que esse pigmento ele é mais atraído pela água. Então, o que interfere na expansão? O papel ser preparado com uma camada gelatinosa. Se tivesse uma camada gelatinosa aqui nesse papel, a expansão ocorreria muito mais forte, tá? O pigmento que é atraído pela água, né? Então, o tipo de pigmento ele interfere. Então, não é somente a tinta, né? A fabricação. Lógico que a fabricação também tem que ter uma composição que facilite essa expansão, mas se o papel é bom, tem essa camada gelatinosa, ele substitui um pouco a composição da tinta. Então vamos ver o terceiro teste, que eu troquei o azul cerúleo pelo PG7 da White Nights. Eu troquei o azul cerúleo. Então aqui eu coloquei tinta mais ou menos na largura do pincel. Então, ela já se expandiu o dobro do pincel. O papel curvou um pouco, o que dificulta a expansão, mas ainda está úmido. Esse papel absorveu mais a água que os outros. Então, se o papel absorver mais também a água, a expansão vai ser reduzida. Então, os testes de expansão precisam ser feitos com bastante cautela, porque tem que explicar para a pessoa qual o tipo de papel que está usando, se esse papel tem uma camada superficial gelatinosa para facilitar a expansão. Então, se for um papel que absorve muito, dificilmente uma tinta vai expandir muito, tá? O pigmento também interfere, ele tem que ser atraído pela água. Então, você pode usar a melhor tinta, como a Lucas, por exemplo, que é uma tinta muito pigmentada, tá? É uma tinta absurdamente pigmentada. Eu coloquei bem pouquinho dela porque é muito, muito forte. E até mesmo para comparar com as outras. E nesse papel, nenhuma das três saíram do lugar. Então, mesmo o pigmento da Winsor & Newton expandir absurdamente, no papel errado, ele não vai ter expansão. Então, aqui, nesse outro papel, olha como que a Winsor & Newton expandiu. Ela saiu até das bordas onde eu não molhei. Então, esse papel, ele atrai também. Por um lado, ele ajuda na expansão, mas por outro, ele dificulta que você faça uma pintura precisa. Porque se eu molhei apenas o quadradinho, a expansão não poderia ocorrer fora do quadrado. Mas aqui no caso o papel também absorveu muita água, né? Então ele pegou a água aqui do quadradinho, onde eu tinha colocado no quadradinho, e começou a umedecer em volta. Então esse papel ele absorve a água, facilita a expansão, mas dificulta uma aquarela precisa, uma aquarela, por exemplo, científica. Então ele não é aconselhado uma aquarela científica. Então, quando você for fazer seus testes de expansão, observe o tipo de papel que você vai usar. Então, às vezes, compre uma folha, apenas uma folha avulsa, para fazer o teste, para ver se aquele papel também te agrada. Porque o papel, às vezes, pode dificultar muito a sua vida, ok? Então, no mais, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, eu trago novidades. Obrigada por ter assistido, deixe um like se gostou, ok? Muito obrigada!